Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos lançando o podcast Café com AC Minutos de Saber. É um marco na história, o lançamento deste podcast, onde nós vamos saber tudo sobre comunicação e expressão verbal. E antes de iniciarmos o nosso podcast, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Antônio Carlos, sou graduado em Tecnologia em Eventos e pós-graduado em Gestão de Eventos. Também mestre de cerimônias, fiz curso de Comunicação e Expressão Verbal, também curso de Oratória. E também sou mestre de cerimônias e celebrante de casamentos sociais, né? Esse podcast tem o intuito de estar apresentando para você técnicas de comunicação, né? Quantas vezes você não tem uma dificuldade de se apresentar em público? Então, vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Mas antes, eu gostaria muito de agradecer a nossa equipe, né? Michele Said, que faz toda a parte de conteúdo, né? Michele é responsável pelas mídias sociais, também pela gravação de vários vídeos, também roteiros, né? E quero agradecer também aqui o estúdio Osasco 304, que fica aqui na Avenida Dionísio Alves Barreto, no número 500, na sala 304. Você quer gravar o seu vídeo? Venha para cá, vem com a gente aqui. Entre em contato pelo telefone 11 99 3367 001, tá ok? Estúdio 304, nosso parceiro para sempre, né? Vamos lá, gente. E gostaria de estar começando o nosso tema aqui, a importância da comunicação verbal no cotidiano e no ambiente profissional. Tenho medo e vergonha de falar em público. O que fazer, né? O estômago fica, né, assim, borbulhando, as mãos suando, né? E eu gostaria de ler um pequeno texto só para a gente poder ter uma ideia sobre o que a gente vai estar falando. Ideias provocam ideias. A personalidade, qualidade misteriosa, fácil de reconhecer, mas difícil de definir, não se adquire de fora, é liberada do interior. Toda criança tem personalidade de sobra. Isso sucede porque ela não tem receios quanto à maneira de se expressar, não sente menor inibição, porque está numa fase de total despreocupação consigo mesmo e com as outras pessoas. Assim permanecerá até entrar em comunicação com os outros seres humanos. Nas relações sociais, recebemos constantemente sinais de advertências, né? Franzir de testa, uma dose de indiferença e hábeis indicações de aprovação ou desaprovação. Interesse ou falta de interesse. Nos informam continuamente sobre o efeito que causamos sobre o que estamos falando. Se eu estou acertando ou não estou acertando, né? Então, no mundo de hoje, estará na frente quem dominar as técnicas de comunicação e expressão. E para falar sobre este tema, convidamos dois amigos muito queridos. Osmar Aparecido Miranda, 65 anos, casado, trabalhou 30 anos na área de projetos, tem formação em diversos cursos voltados a relacionamento interpessoal, expressão verbal, técnicas de apresentação, dentre outros. Atualmente é empresário do ramo de construção civil. O nosso outro convidado, Arnaldo Barros Paes. Ele tem 65 anos, nascido e criado em Osasco, atualmente mora no bairro da Vila Pestana. Trabalhou 42 anos no Bradesco como analista de sistemas, onde se aposentou no ano de 2017. Participa ativamente na Igreja Imaculada Conceição, do quilômetro 18, aqui na cidade de Osasco mesmo. Também atuou como ator de teatro com o grupo da própria Igreja Imaculada e no Espaço Culturarte, sob a direção de Ricardo Dias, ator e diretor que fomentou muitos trabalhos em nossa cidade, aqui de Osasco. Participou também do curso de Comunicação e Expressão Verbal, junto comigo. Olha que legal, né? Muito legal. E o objetivo do nosso podcast hoje é capacitar você que está nos vendo a expressar melhor, com confiança e expressão. Então, você que é jovem, educador, profissional em formação, pessoas que têm algum tipo de dificuldade de falar em público, você está convidado a participar aqui com a gente, tá? A gente vai estar dando várias dicas para você sair desse marasmo, dessa dificuldade que você está tendo, tá? E o que é expressão verbal? A expressão verbal é a capacidade de transmitir ideias, sentimentos e informações por meio da fala e envolve
várias situações, como a linguagem, o vocabulário, a entonação, né? O ritmo a ser comunicado, enfim. Então, existem várias diferenças entre comunicação verbal e a comunicação do próprio corpo nosso. Então, uma coisa é diferente da outra, mas a gente precisa casar isso, né? Então, para a gente estar podendo falar um pouquinho a respeito, eu quero chamar aqui primeiro o nosso querido Osmar Miranda. Olá, Osmar, tudo bem com você? Opa, tranquilo, em paz. Poxa, que bom estar aqui com você aqui no Café com AC, Minutos de Saber, assim, nesse lançamento, nosso primeiro episódio dessa série, tá? É um orgulho estar aqui com vocês. Muito a você que está aqui com a gente, tá? Osmar é grande amigo nosso aqui, de longa data, os cabelinhos brancos aqui, né? Hoje está a turma dos cabelos brancos aqui. Só a Michele que está por detrás das câmeras, que é a mais jovenzinha do pedaço aqui, gente. Então, Osmar, vamos falar um pouquinho aqui, né? Porque eu vejo assim, quantas pessoas hoje têm dificuldade em se expressar, em falar em público. E hoje a gente sabe que vai estar na frente quem tiver essa técnica de comunicação melhor, né? Conta pra mim, você que trabalhou numa grande empresa, como que era lá o seu trabalho voltado à comunicação? Olha, Antônio Carlos, eu passei esse problema na pele, né? Eu tive problemas de comunicação no momento que eu fui para uma apresentação. Eu estava bastante seguro, eu tinha um conhecimento bem grande do assunto, mas quando foi para me expressar, eu ainda estava no meu porto seguro, eu estava na plateia e estava me expressando bem. No momento que as pessoas não me ouviram, pediram para que eu subisse ao palco. Aí foi complicado. Já comecei a gaguejar, o raciocínio já não veio, ficou faltando fala e discernimento para expressar o que eu gostaria. E nisso foi uma coisa bastante legal, muito interessante. Um supervisor meu acabou vendo essa minha dificuldade e convidou para que eu fizesse um curso de expressão verbal e técnicas de apresentação, que me ajudou absurdamente então, na minha foi muito relação. sensível com você nesse momento. Muito. Eu acho que foi um salto aqui que talvez eu não tivesse tomado nenhuma iniciativa se alguém não tivesse dando esse empurrão. Eu achei assim muito legal. Eu acho que Deus estava ali guiando e isso talvez sirva para todo mundo. Quem sabe esse empurrão que a gente está dando aqui. Então tudo começou por causa de uma dificuldade que você teve, ele teve esse olhar e você abraçou essa causa, né? O que eu entendo assim, nós temos que ter esse olhar e ver. O problema é meu e eu tenho que melhorar. Então se a gente tiver esse feedback e a gente tomar uma posição, a gente vai crescer. E é o que você comentou. Agora, ainda mais com essa falta de uma relação pessoal, a gente está muito hoje através de computador. Está difícil essa comunicação pessoal, né? Interpessoal ou expressão verbal ou do próprio corpo, né? As pessoas nem sabem mais escrever corretamente. Exatamente. E aí, Arnaldo, fala para mim, conta para mim, você teve alguma dificuldade assim no seu ramo profissional ou relacionamento assim com as pessoas? A dificuldade, acho que todo adulto tem, como você mesmo disse, né? Quando é criança, acho que não tem aquele pudor, aquele medo, né? Receio, mas quando você vai para uma vida adulta, todo mundo tem aquelas exceções raras que nunca tem esse problema, né? Por exemplo, se eu estou no teatro, eu fazia de boa. Qualquer personagem que me desse, fazia, já fiz vários tipos de personagens. E só que é o ator fazendo, né? Não é o Arnaldo falando. Quando eu ia para falar em público, eu tinha sempre bastante dificuldade. E eu acho que hoje a tendência é aumentar, por causa que nem como o Osmar falou. As pessoas não estão se encontrando muito mais ultimamente, né? Uma coisa é você falar no WhatsApp, num vídeo de câmera, tudo, ou você falar pessoalmente, né? Numa sala. Na minha profissão, eu tinha muito, apesar de ser uma profissão técnica, tinha muitas reuniões para discutir sistemas, né? Eu trabalhava no Bradesco, então foram vários sistemas desenvolvidos pela nossa equipe. Então tinha que se discutir a melhor forma. E isso aí, a gente via que as pessoas, por mais que dominasse o assunto,
acaba tendo, assim, não saber passar por causa da cobrança, ele tem medo de não estar sendo entendido. Acho que isso que é o principal, né? É conhecer o teu público também Conhecer e saber também. como falar para esse público, né? E você dominar mesmo o que você está falando. Seja um professor, seja um leitor, seja uma pessoa que vai dar uma palestra, qualquer coisa. Acho que tem que ter o domínio daquilo, porque você tem que estar preparado para, se alguém te fazer qualquer pergunta, em qualquer momento alguém pode chegar para você e Exatamente. fazer uma questão, você tem que saber responder. E né? quando você se reunia com o pessoal, assim, era uma reunião assim para tipo 3, 4, 5 pessoas, mais pessoas? Tinha de 3, tinha de 10, 20 sim. pessoas, que nem quando a gente foi desenvolver o sistema de pagamento de contas, de código de barras. Foi um que eu desenvolvi no Bradesco. Nós fomos em quase todas as estatais, Sabesp, Telesp, Telerge, todas as, que na época eram todas estatais, né? Isso na década de... Era reuniões tipo palestra, então. Era reunião para mostrar o que o banco estava se propondo, aquele Sim. sistema que o banco queria criar para poder liberar para as empresas, né? Então a gente ia ter lá mostrar. Então tinha que ter um domínio. E ali vinha 1000 perguntas, você tinha que falar, né? Certo. E o curso que a gente fez ajudou bastante. O curso de comunicação e expressão verbal. Que a gente fez junto, inclusive você citou, né? Exatamente. Gosmar participou também, tudo. Foi Uma muito coisa bom. que eu achei legal que você comentou, você falou sobre criança, foi justamente o texto, né, Osmar, É. que eu acabei de ler, que fala que a criança ela não tem nenhum compromisso, né? Então, ela não tá nem aí com nada, ela faz o que faz, ela tem total liberdade. Nós adultos não, né? A gente tem aquela coisa de provar que tá bem. Eu acho que cobra, vergonha, né? Vergonha de não errar. Exatamente. Às vezes o Cobra medo de mais não também, errar. se cobra mais o Isso. adulto. A criança, ela fala e fala a verdade, Exatamente. né? E Osmar, lá no seu trabalho, conta pra mim, depois que você fez esse curso, facilitou bastante pra você? Como é que foi? Muito, muito. Conta antes, né? Antes, como que eram as suas reuniões? Olha, as reuniões no grupo era tranquila, porque você está numa zona de conforto, né? Então você está entre amigos e não tinha nenhuma dificuldade. O grande problema é quando eu tive que enfrentar plateias, ou seja, a reunião passava de um certo número, 20, 30, 50, 200 pessoas, muitas vezes numa plateia, para falar assuntos diversos, assim, técnicos e mudanças na empresa, e aí você não estava mais entre amigos. Aí começava uma conversa profissional. Apesar de você dominar o assunto, te faltava se sentir entre amigos. Isso é complicado. Conversar entre amigos é fácil. Sim. Conversar com a família, então. Então, como você entender que aquela plateia, você está entre amigos? Exatamente. Então você que está vendo o nosso podcast Café com AC, Minutos de Saber, olha só que bacana. A gente está aqui com... É praticamente um case, né, pessoal? É um case. Eles estão contando algo que aconteceu com eles, né? E que provavelmente deve estar acontecendo com você. Tá? Vamos rolar um pouquinho mais, né? E diga para mim, depois que você fez esse curso, as coisas melhoraram e aí você tinha condições de estar se organizando melhor diante das reuniões. Depois do curso, eu comecei a identificar exatamente os problemas, as falhas que eu tinha e comecei a corrigir. Logicamente, falar assim, que você sai do curso e vai ser uma estrela é mentira, né? Você começa a quebrar os paradigmas e começa a ter essa visão. Como eu consigo ver essa plateia como amigos? Como eu consigo dominar o assunto e expressar para todo mundo de forma legal? É trazer a plateia para você, né? Tem essa. Né? Você trazer eles para você, para acreditar naquilo que você está falando. Né? E foi uma coisa muito legal que, assim, eu gostei tanto que a gente veio a conversar. Eu com o Arnaldo, e a gente estava na igreja e a gente entendeu essa necessidade. Entendeu essa necessidade como igreja, como inclusive na relação que a igreja vem se comunicando com o público. Certo. E os diversos grupos que tem dentro da igreja. Então, a gente entendeu essa necessidade, conversamos sobre isso e
foi muito, muito bom. A gente foi crescendo. Certo. Então, legal que você saiu do mundo corporativo, você e Arnaldo, saíram do mundo corporativo, vamos experimentar essa ação dentro da comunidade na Igreja Católica, né? Sim. E aí surgiu esse curso, que eu também fiz esse curso lá com vocês e achei super legal. E aí eu falo assim para você, né? Durante o curso eu percebi várias situações, né? As pessoas às vezes têm uma certa timidez, né? E diz para mim, Arnaldo, você que falou para mim que tinha uma certa dificuldade, né? Era tímido demais. Como que era a sua situação? Porque a gente não... Aquilo que a gente falou, quando você está num grupo de amigos, a gente fala demais, né? Uhum. Dá para perceber que a gente conversa e fala, porque eu acho que você sabe que não vai ter aquela cobrança em cima, né? Sim. Agora, quando você vai falar para um público, ou mesmo vai ler um texto que a gente falou da igreja, os leitores da igreja que leem o Evangelho, por exemplo, textos, a pessoa tem que dominar aquilo que está lendo, né? Para poder ter conhecimento e saber o que está falando, para não chegar lá no gaguejar, saber o tom de voz, tudo. Exato. Isso ajudou eu a entender isso, né? Então eu comecei a ter mais confiança em mim na hora de falar. Mais segurança. Mais segurança para falar. Legal. Lógico que tem que ter um preparo, um estudo, né? Você não pode chegar... Mesmo que você vai ler um texto, o ideal é você ler o texto antes, entender o que é aquele... Se preparar, né? Se preparar, o que é aquele texto que você vai ler, né? E sempre tem aqueles vícios de linguagem também, né? Quando a pessoa né, tá. E fica cansativo. Toma muito cuidado com essa cansativo. situação, né? Então, eu penso assim, você falou nessa questão da segurança, né? Essa segurança, eu penso que ela vem a partir do momento que a gente entende aquele assunto, não é isso? Que a gente domina aquele assunto. É um dos pontos, né? Eu entendo isso, porque tem muita gente que domina o assunto, entende o assunto, mas e aí enfrentar esse público para se expressar? Então você muitas vezes pode perder um talento enorme daquele que realmente conhece, porque ele não soube apresentar o seu produto. Então a gente está perdendo muitos talentos. Eu acho que a gente tem inúmeros talentos. Agora, como ele pode expressar o seu produto? Porque eu acho que é um produto, né? É um produto que ajuda, inclusive, nas relações, não só como público, né? Mas eu acho que na vida pessoal. E o legal é a gente poder também entender quem é esse público. Eu estou falando para um público, pessoas de idade? É um público jovem? Sim. É um público mais adulto? Sim. É um público do mundo corporativo? Qual que é esse público? É a linguagem que você vai atingir. É mais ou menos o que você comentou. Eu achei interessante, que eu lembrei de um assunto. Você vai falar de futuro para um pessoal da terceira idade que está com 90 anos. Ela já não vai pensar em muito futuro. Então, um assunto para ela de futuro é muito... Agora, quando você vai falar para um jovem, para uma criança, então o assunto instiga, né? E mesmo a linguagem que você usa, né? Os termos que você usa para poder atingir o público, tem que saber. Cultural, né? É que nem a minha produtora de conteúdos, Michelle Said, né? Que tem 19 anos de idade. Se eu falar para ela, por exemplo, de coisas muito do passado, ela não vai entender o que eu estou falando, né? Até Máquina de mesmo datilografar, termos, né? por exemplo. Você dá um exemplo, né? Você não pode usar um exemplo. Máquina de xerox. O que é isso? Mimeógrafo. Mimeógrafo. Você tem que usar um termo do atual, se você quer atingir um público atual. Então, de acordo com o público que a gente vai estar nos colocando, nos posicionando. Então, é importante, você que está vendo Café com AC Minutos de Saber, olha só essa dica, tá? Então, você vai falar com o público, uma das coisas importantes, verifica quem é esse público, qual a faixa etária desse público, né? É um público mais jovem? É um público do mundo corporativo? Qual que é essa linguagem, né? Então a gente tem que entender esse movimento para poder estar se expressando melhor, se fazer entender. Se é um né? público heterogêneo, bem, todos, você saber que não vai focar só para um tipo de público, né? Com certeza. Se você está numa assembleia, por exemplo, falando, quando eu falo assembleia é um teatro, sei lá, falando para vários tipos de pessoas, que não é uma classe específica, você tem que saber fazer um negócio que atinja todo mundo, né? Sim, com você não vai certeza. usar uma linguagem infantil, por exemplo, o idoso, nem uma linguagem de idoso para o infantil, você tem que saber o bom senso de entender essa parte aí. Eu lembrei uma coisa aqui, que acho que um de vocês havia falado uma vez, que o padre começou a falar sobre alguns assuntos e usando palavras que o público não estava entendendo. E o pessoal depois questionou, não lembro se foi Antônio Carlos, foi Antônio Carlos. Eu acho que era legal que você explanasse sobre esse assunto. Foi o seguinte,
chegou um padre lá na nossa comunidade e ele era da região de Pinheiros. E aí ele começou a falar, foi fazer a homilia. A homilia é a reflexão, né? Para quem não sabe, é a reflexão do Evangelho, das leituras, né? Na Igreja Católica. E ele pegou e disse assim, e Deus manda uma dádiva, Jesus, né? Aí, na realidade, isso aconteceu com o meu irmão. O meu irmão chegou para o padre depois que terminou a missa e falou, padre, adorei sua reflexão, foi muito bonita, só que o senhor fala tão difícil. De onde o senhor é? Não, eu sou ali da igreja ali de Pinheiros, né, do Calvário, né? Então o público é diferente, é um público mais intelectualizado, que tem acesso, né, a situações de educação que talvez outro público não tenha, né? É verdade. Aí falou, ó, padre, eu anotei essa palavra que o senhor falou aqui, é dádiva, é presente, né? Então, legal. Aí ele pegou e falou assim, tudo bem, então eu vou melhorar. Ele veio numa outra missa e falou assim, e Deus manda Jesus uma dádiva, um presente, né? Então, gente, Muito vejam legal. só quantas dicas, né? Tão coisas tão Parecem pequenas, né? Tão Parecem pequenas, né? Então, pequenas. quantas dicas você pode estar pegando aqui no Café com 100 Minutos de Saber? E a gente vai voltar num próximo episódio a conversar um pouquinho mais com você, nosso parceiro aqui do Osasco Estúdio 304. Tá? Entre em contato aqui com a gente, marca um horário, agende para você estar fazendo sua gravação aqui conosco. E a gente volta num próximo episódio para falar um pouco mais sobre comunicação e expressão verbal, tá ok? Forte abraço, até mais.